Olá, minhas amigas e meus amigos, no ar mais um episódio do Porta 443, para você que gosta de tecnologia e sabe muito bem por qual porta entrar. E para conduzir mais um episódio desse nosso programa especial, Daniel Parra. Maravilha, Fabião. Muito bom estar com você aqui mais uma vez, nosso podcast voando. Tá indo, Muito subindo. legal, cara. E assim, diversos assuntos, né? Nossa, A gente sempre traz pessoas diferentes, de assuntos diferentes, mas sempre falando de tecnologia. E hoje, uma pessoa especial, que eu tenho muita consideração, super amiga minha, Vivian Sueiro. Ela é especialista e consultora de compliance e gestão de risco. Uau. Tudo bem, Vi? Bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite. Eu estou super feliz de estar aqui para falar de assuntos que eu adoro, né? Começando por tecnologia, porque pode não parecer, aí pela minha experiência, fica meio do bastidor a tecnologia, mas para mim, tanto tecnologia, como compliance, como terceiro setor, já dando spoiler do nosso tema aqui, são instrumentos de transformação social. Então, para mim, juntar tudo isso e ainda com um queridão igual você, meu amigo, Obrigado. e com o Fábio que eu estou conhecendo agora, é muito legal. Obrigada pelo convite. Maravilha, muito bom ter você aqui, legal. Vamos lá. Bem-vinda. A gente vai falar do terceiro setor, mas, Vivian, muita gente não sabe o que é o terceiro setor. Explica pra Vamos gente explicar aí. o que é o terceiro setor pra galera que, nossa, o que é isso, né, tal. Vamos lá. Bom, primeiro setor, governo. O primeiro setor é o governo. Segundo setor, a indústria, né? As organizações que têm finalidade de lucro. Terceiro setor. Terceiro setor é o setor que, apesar de ser formado por entidades privadas, são entidades que têm interesse público. Legal. Então, tem uma forma de dizer que não é a forma que legalmente é definido, né? Que são as ONGs, né? Eu acho que é um termo mais que as Popular, pessoas... talvez as pessoas conheçam, né? Exatamente, é o termo ONG. Mas o terceiro setor são associações, fundações, organizações relacionadas a entidades religiosas que prestam serviço de interesse público. Então, é a junção, vamos dizer assim, né? É privado, mas tem interesse público, por isso que eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro setor. Ah, legal. Pô, já dá uma bela clareada. Já deu um norte, né? Já deu um belo norte. Agora, a gente tá falando, vamos falar de tecnologia no terceiro setor. A tecnologia, ela tá ajudando o terceiro setor ou tá deixando ele dependente de alguma forma, de algumas ferramentas, talvez, que elas nem se conversam entre si, por exemplo? Eu acho que essa pergunta cabe no primeiro, no segundo e no terceiro. Pensei que a gente ia falar só de terceiro setor. Né? Cabe nos três. Vamos dizer que a dependência da tecnologia eu vejo na sociedade, né? Tipo, um celular. Possível ficar assim. Né? Um amigo, um professor, citou como o controle remoto da vida, né? Então, assim, não vejo isso diferente no terceiro setor, até porque, por mais que pareça de interesse comum, às vezes as pessoas relacionam com uma questão de caridade, né? Um setor menos profissionalizado, mas não é, né? Então, assim, se a gente pensar nos grandes hospitais do Brasil, por exemplo, o Einstein, Sírio, a ACD, Oswaldo Cruz, fazem parte desse terceiro setor. Se a gente pensar em educação, grandes players de educação também estão dentro da área filantrópica. Na assistência social, a gente tem grandes organizações também. Então, quando você olha para esses ramos de atuação, a tecnologia está no dia a dia. Faz parte das organizações e sim, cada vez mais a gente está dependendo de tecnologia
para executar as tarefas, tanto em excelência operacional para qualquer organização, como para se aproximar do seu público e para ser relevante para o seu público. Então, sim, não vejo uma diferença pelo fato de ser terceiro setor da necessidade de tecnologia e também, dentro dessa necessidade, a dependência da tecnologia tanto para existir, né, para operar, como para competir, se bem que a competição é diferente, vamos dizer assim, no terceiro setor por causa do interesse público, e também para vencer, né, para ser relevante dentro do seu mercado. Show de bola. Maravilha. Bom, e dentro disso que você explicou pra gente, né, existe um equilíbrio, assim, de tecnologia e causas sociais? Como funcionam o terceiro setor utilizando a tecnologia hoje? Assim, a causa social, Dani, eu vejo como a questão do propósito, a razão social, né? E a tecnologia dentro da causa não tem uma diferença relevante do ponto de vista da indústria, do segundo setor, ou do comércio, do varejo, na avaliação de que tipo de tecnologia vai servir para aquela prestação de serviço, né? O que eu vejo que posso dizer, talvez, subaproveitado, até porque, vamos dizer que vocês dois, pessoas super bem informadas, quando a gente fala de terceiro setor, fala assim, mas o que é exatamente, né? Então, eu acho que uma questão que é subaproveitada no terceiro setor é essa demonstração para a sociedade da relevância e da participação, do impacto social que causa, né? Então, quando o terceiro setor ele tem uma necessidade muito grande de transparência, até porque tem uma característica que é a questão de conseguir doações, né? Isso é uma característica muito presente no terceiro setor, ou não só de doações diretas, mas de funding, né? De se conectar com grandes empresas, de fazer projetos que vão atender o interesse público. Então, projetos, por exemplo, que vão representar que é a utilização de benefícios fiscais, etc. E aí, nesse sentido de transparência, aí o terceiro setor ele precisa se mostrar para obter esse funding, né? E aí eu vejo que é uma possibilidade não explorada ou subexplorada, ou assim, com o volume de dados que a gente tem hoje, né? Em bases públicas, portal de transparência, toda a questão da utilização de dados, ela pode demonstrar muito melhor e também com uso de algoritmos e de uma tecnologia mais estruturada do ponto de vista de demonstração de impacto social, para que a sociedade veja realmente o benefício em investir desse investimento social que é do terceiro setor e criar uma cultura de doação que é diferente da que a gente tem hoje, que é muito relacionada a catástrofes, a emergências, e trazer isso para uma linha mais constante, consistente de transformação social. Ou seja, né, o grande objetivo é você ter um longo prazo nessa conversa, né? Porque a gente estava até conversando nos bastidores que o brasileiro, né, cara, ele é um povo que ajuda demais, né? Quando tem uma catástrofe, por exemplo, né? Isso aí. A mobilização é grande. Isso. Agora, pro longo prazo, o desafio é maior, né? Isso. E é engraçado que a gente não tem essa cultura, né? O brasileiro, quando ele sente a catástrofe, ele vai e faz o investimento de forma fervorosa, né? Doa tudo que ele tem, manda lá até a mais do que talvez
realmente precisassem, Sim. mas manter a continuidade é muito difícil, não é da nossa cultura. Então deve ser realmente um desafio, tanto para o marketing quanto para a tecnologia em si, para você ter essa captação de recurso e ter isso de forma constante. Né? De forma constante e consistente. Tem estudos, né? Tem organizações, observatórios que olham para para essa cultura de como ela é comparativamente em relação a países desenvolvidos, por exemplo, e aí a constância da doação em países desenvolvidos, ela é maior, né? É uma coisa mais naturalizada. E quando a gente olha na cultura do brasileiro, ela tem mais essa característica do nossa, aconteceu, vamos lá, vamos resolver, brasileiro vai lá, arregaça a manga, vamos lá, e faz essa doação de verdade, de maneira genuína e tal. A gente viu muito isso na pandemia, por exemplo, né? Mobilização, a enchente no Rio Grande do Sul, caiu a barragem. Então, assim, a gente vê isso, né? O brasileiro, ele é muito caloroso nesse sentido, né? E aí tem estudos teóricos tipo, do século XII, né, de um filósofo e rabino, e aí ele escalona em 8 níveis a caridade, né? E aí o nível mais refinado de caridade é em que você antecipa o impacto social, o impacto de médio e longo prazo, e aí você faz a doação independente de você, doador, conhecer quem vai receber e quem receber vai conhecer o doador. Esse é o tipo mais refinado. E aí vamos dizer que esse é um link com o que a gente tem hoje discutido na sociedade de ESG, por exemplo, que é de desenvolvimento sustentável. Então, assim, eu olho para a sociedade como um todo, antecipo que ali eu preciso, então, do ponto de vista de saúde, de educação, de assistência social, de cuidar da vulnerabilidade, de cultura, lazer, esporte, meio ambiente, todos esses temas que são executados por entidades privadas, mas são de interesse público, né? Ele olha para isso e fala assim, essa causa aqui eu quero, porque isso aqui a longo prazo impacta todos nós. Né? E aí ele tem essa consistência nessa doação, nesse posicionamento dele como cidadão. Sim. Né? Mas aproveitando esse tema, assim, poxa, você vê uma visão do século XII, cara, que cabe muito bem para a atualidade. Moderníssima, né? Moderníssima, né? Imagina. Então, assim, dentro desse tema, você acredita que é realmente cultural? Será que o nosso problema aqui de trazer essa constância seria porque o brasileiro às vezes tem medo, receio de talvez fraudes, riscos? Seria esse o caminho? E por isso que o marketing teria que atuar mais e também ter... A tecnologia também vai ajudar muito nisso, né? Daniel, eu não sei se é esse... assim, existem, né, questões que colocam a credibilidade assim, de algumas ONGs em xeque, né? E por quê? Né? Porque como a gente está falando de alguém que faz alguma coisa como uma iniciativa privada, mas é de interesse público, né? E se é de interesse público, eventualmente tem um interesse político partidário, né? E aí você vai para um caminho, né, de desconfiança, né, naquela atuação. Mas isso, eu trabalhando há muitos anos no terceiro setor, estudando o terceiro setor, eu vejo que é a exceção da exceção. Mas, obviamente, que quando essas coisas acontecem, elas causam aí uma observação diferente, né, das organizações.
E aí, mas assim, existem muitos mecanismos já no Brasil de transparência e de prestação de contas, e aí a tecnologia é maravilhosa nesse sentido, porque tanto de divulgação de informações, na construção de indicadores, porque vamos falar do básico, né? Do arroz com feijão ali, né? A estruturação de dados, cadastros, para você saber quem é o público mesmo que está sendo beneficiado, quantas pessoas, qual que é o impacto daquilo, ele depende desde de ter uma estrutura operacional dentro da organização que você consegue captar esses dados e ter de uma maneira consistente para poder apresentar indicadores, porque é isso, se você quer funding, se você quer apresentar um projeto para uma grande empresa, por exemplo, transparente. Não, os se dados, você não tem tiver recurso. dados, Não, os você dados não mandam vai convencer muito ninguém. hoje, né? Os dados ajudam a vender, a conquistar e também trazer a transparência, né? Isso Exatamente. Agora, imagina que delícia seria se fôssemos fervorosos nisso, né? Na questão de entender essa doação, de fazer por querer. Uhum. A gente mudaria muito, né? Imagina, cara, aqui no Brasil evitaríamos catástrofes. Eu digo até que, assim, da minha opinião, a gente cresceria até com o ser patriota, né? Acho que falta um pouco disso no brasileiro. E se eles enxergassem essa questão, a gente mudaria muita coisa. Eu vi um dado que eu achei sensacional, que é o seguinte. Por exemplo, existem várias organizações, né, que da parte de meio ambiente, né? E eu vi um dado que nessa questão de prevenção de catástrofes e com a situação climática que a gente tem hoje, isso está cada vez mais urgente e presente no nosso dia a dia, né? E aí existem organizações que fazem prevenção e monitoramento de desastres, né? Então, assim, isso fora do Brasil é mega consolidado, né? Então, assim, você saber com antecedência, avisar as pessoas, tirar de lugar de risco e levar para um lugar a salvo e tal, isso daí é uma característica que evita a morte, evita um monte de coisa, né? E aí eu estava vendo um dado que a cada $1 que você investe nesse tipo de prevenção, você retorna 7 Nossa. na hora da recuperação, né? Então, assim, vai procurar um investimento que é 7-1, né? Então, assim, essa questão do impacto social, né, no curto, médio e longo prazo, né, se a gente falar de educação, né, o quanto é de impacto social você ter uma criança educada, né, com conteúdo, com estrutura, com ferramenta, letramento em IA, letramento em tecnologia, né? Se a gente está falando de um mundo globalizado e a gente está falando de competição e de mercado e a gente está falando disso como uma questão da sociedade, de geração de PIB e tal, as crianças na China, a partir de 6 anos, têm letramento de IA, já começam a ter educação dentro de IA. Eu vejo as organizações do terceiro setor no Brasil, como as de educação, como um vetor possível de educação em IA e tal, porque se você olhar para as escolas e tal, talvez seja muito mais fácil implementar isso em núcleos, né, de educação estruturados no terceiro setor do que na própria rede pública. Então, contraturno, qualquer coisa assim, que vai fazer alguém, porque a IA está aqui já, né? Tá entre nós. Totalmente, né? entre nós. Totalmente entre nós. E aí a gente precisa de criança, adolescente e os profissionais mesmo, né? Que tem
tanto temor de serem substituídos pela IA, mas não vai ser substituído pela IA por ser, vai ser quem não souber usar e transitar nesse meio que está em transformação agora, e a gente, exatamente as profissões que vão existir daqui 2, 5 anos, a gente não sabe quais vão ser. Sim. Mas que vai usar IA, vai. Sem dúvida. Não tem como, vai, né? Não tem jeito. Não, e é nítido que a gente não sabe usar, né? Se a gente analisar as postagens dos brasileiros, aí a gente usa a IA para comédia, para parte meme, né? Para o cômico. Enquanto outros países estão em letramento de IA, ensinando, falando ganhando, em programações e aprendendo. tal, né? Delicado. Agora, Vivian, você tem uma experiência gigantesca com as organizações sociais, né? Então, qual que é o maior erro hoje, por exemplo, de uma organização social que quer implantar tecnologia, mas não faz um planejamento ou não alinha com governança, por exemplo? Eu acho assim que a gente tem várias agrupamentos, né? Então, assim, a gente tem dentro do terceiro setor grandes organizações e que já está na pauta da governança, já está dentro da estrutura. Então, eu vou falar agora, é como se a gente estivesse falando do mercado, né, do microempreendedor, né, fazer essa correlação com as organizações que têm uma estrutura menor, que ainda estão naquela questão do impacto social. A gente se juntou aqui para uma causa em comum, uma necessidade dessa comunidade, e aí a gente se juntou, vamos fazer uma associação aqui para ajudar os moradores de uma determinada região. Eu acho que um erro possível é de você não ter mapeado ou ter entendido exatamente que tipo de tecnologia que é fundamental para a execução daquele trabalho que você vai fazer, né? Então, o que acontece? Até por qual que é a característica principal, e muitas grandes organizações de hoje, no Brasil, eu não sei qual é o motivo, essa parte eu não estudei, mas tipo, nos anos 50 e nos anos 60, muitas das grandes organizações do Brasil de hoje, elas se criaram ali naquelas décadas, né? E então, assim, como se aconteceu, pessoas que tinham um ideal, né, um propósito em comum, se juntaram e a partir dali começaram a criar a organização. Então vamos dizer que isso está acontecendo hoje, a gente está aqui numa comunidade vendo uma necessidade ambiental, por exemplo, e a gente se junta, né? E aí a gente se junta sem funding, só com um sonho, né? E aí a gente fala assim, então eu preciso mapear aqui quantas pessoas vivem nessa comunidade aqui, porque a gente tem uma questão de água para resolver, né? De água limpa, de fornecer água limpa para essa comunidade, né? Tá bom, o que nós vamos usar? O SAP, né? Sistema Avançado de Planilhas, vamos juntar o Google Sheet, ou alguém vai doar um sistema para a gente. Então tá bom, então vamos doar, é de graça, né? Então traz, né? E aí a gente começa a fazer o que as organizações também do segundo setor e tal, também tem esse risco, na minha opinião, de juntar sistemas que não se conversam, né? Que eu vou fazer alguma adaptação para ele servir aqui para mim, porque é o que eu tenho, né? E aí, quanto mais especializado for aquele grupo ali que quer fazer um impacto específico em alguma coisa, ele precisa de um suporte para entender que tipo de tecnologia, que tipo de sistema, o que ali dentro vai fazer sentido para ele operar, para ele competir, para ele até compartilhar e atuar em rede com outras organizações. Então, acho que esse entendimento das tecnologias disponíveis
e o mapeamento do que faz sentido, e aí você tem que fazer uma coisa que é bem difícil, que é dizer não, né? Então, assim, se eu quero te doar um sistema que não é um sistema que vai te servir, que você vai ter que fazer 10 adaptações e depois você não vai ter atualização para aquilo e tal. Suporte. Aí você vai dizer não e aí vai correr o risco de eu falar, pô, tô querendo ajudar. Exato. Pô, como assim não? Tá precisando de ajuda? Como né? assim não, né? Ele não quer ajuda, né? Então, assim, é de você ter um plano diretor, Sim. né? Você ter ali um mapeamento do que o que de fato faz sentido para aquela organização. Porque senão você começa ou a burocratizar ou a desfocar do que de verdade vai fazer a diferença para as questões de governança, transparência, a prestação de serviço mesmo, operacionalizar aquela atividade lá com o foco no beneficiário final. Né? E aí fica mais caro a estrutura do que, de fato, a prestação de serviço, que é o que tem que ser o enfoque mesmo de um gestor de terceiro setor. Maravilha. Caramba, olha, conversar com gente que manja, meu, é isso aí, bicho. Pois é, cara, você vê, é muita informação. Muita informação. Muita informação e faz total sentido, porque você vê, essa questão de alinhamento de sistemas, ela faz sentido para todos os setores. Acontece Exato. muito. Vamos lá, né? Eu pensei que a gente ia falar de terceiro setor, vocês estão me fazendo pergunta. Mas estamos falando de todos os setores, né? E acontece mesmo. Verdade. Mas falando de IA, a gente comentou já sobre a IA, e a IA ela está inserida em tudo, né? Então, falando de compliance e risco, você acredita que a IA ela vai trazer problemas, talvez, fiscais ou sociais para as organizações sociais hoje? Você acha que... Como está isso? Eu acho o seguinte, que a IA, a gente está como sociedade, né, começando a discutir implicações éticas, né, do uso da IA, né? E quando a gente fala de terceiro setor, a gente muitas vezes está falando de vulnerabilidade. Né? Então, assim, eu tô falando de uma entidade privada com interesse público, né? E aí, do ponto de vista ético, legal e de compliance, você tem a questão dos dados, né? Então, dados de beneficiários, mapeamento de áreas de risco, mapeamento de situações de risco, dados pessoais sensíveis dos beneficiários. Então, assim, a IA é um ambiente que você precisa, que na verdade a gente como sociedade precisa discutir o uso ético da IA para ontem isso. Sim. Exatamente. Né? Então, assim, na questão do terceiro setor, não é diferente. Né? Então, como você tem essas informações, você tem dados pessoais sensíveis, aí você tem LGPD, né, incidindo diretamente aí sobre essa questão. Você tem essa necessidade de doação, então, assim, existe um risco nessa formatação das parcerias e tal, das contrapartidas, né? Porque, às vezes, para conseguir funding, você faz uma parceria e a gente combina uma contrapartida, né? Se eu vou prestar serviço para determinada comunidade e uma empresa local vai me financiar. Então, assim, a empresa vai, sei lá, colocar alguma condição para que eu receba esse funding. Então, qual que é a condição? É a mesma coisa do que você colocar as informações em determinada IA, se essa IA, qual que é o nível de segurança da informação que tem nessa IA, se ela é aberta, se ela é fechada, que tipo de comunicação vai ter. E aí a gente entra na questão de direitos fundamentais. Então, o risco, né, de compliance, aí falando mais especificamente do uso das informações,
e de potenciais violações dos direitos dos titulares de dados ou de quebras de segurança da informação, isso sim precisa ser uma preocupação de qualquer organização e no uso de no uso de tecnologia e entender mesmo, né? Até contratação de cloud, o que você, Exato. o que você tem de segurança aí, E né? é uma coisa super importante mesmo, porque, veja, a IA, ela aprende com os seus dados. Não sei se vocês viram, tá muito quente isso na internet agora. O que está acontecendo? Os governos estão querendo separar as IAs. Então, se a IA é americana, vai ser usada nos Estados Unidos, mas a China não vai usar a IA a americana. E vice-versa. Então, os americanos não vão mais usar a IA chinesa. Beleza. Porque eles descobriram que a IA chinesa estaria monitorando lançamentos de foguetes, horários de entrada e saída de funcionários do governo. Uau. Então, ela tem esse poder. Então, imagina você traz uma IA para o seu setor Que é o terceiro. e aí você coloca lá, olha, a minha necessidade é essa para o meu terceiro setor. Eu preciso captar recursos aqui e a IA ela vai entender talvez toda uma fraqueza ou uma necessidade Exatamente, do uma governo. vulnerabilidade que eu digo. E aí a LGPD não vai ter controle porque a IA vai enxergar tudo isso. Sim. E ela leva essa informação para fora. Realmente é muito crítico, né? Exatamente esse é o ponto sobre a questão da LGPD. Você enxerga que o terceiro setor está preparado para falar sobre LGPD, por exemplo? Eu acho que, assim, de novo, né, a gente talvez tenha agrupamentos, né, das maiores organizações, porque a gente está falando, o terceiro setor tem aí organizações muito relevantes e que tem estrutura de governança e de tecnologia e de tudo que precisa, de privacidade e proteção de dados pessoais, de uma maneira muito, muito relevante, né? Então, aí, talvez eu tenha que estratificar e tal, mas também, né? Como cenário geral, acho que a LGPD, ela tem a regulamentação da NPD, está olhando também para as questões do terceiro setor, tem até posicionamentos a respeito, por exemplo, de uso de dados de legítimo interesse na parte de captação de recursos que já surgiram da própria NPD, então a NPD está olhando para essa questão, e aí eu acho assim que o terceiro setor que necessita de funding, que vai buscar funding de grandes empresas e parcerias, e que para mim é o que acaba dando robustez aí para as atividades e para o impacto social, isso está sendo demandado pelas próprias organizações, né? Então, assim, um grande banco vai financiar uma iniciativa, né? Ele te manda um questionário lá perguntando para você sobre várias questões de compliance, tanto da prevenção de conflito de interesses, como da questão da utilização dos recursos e, eventualmente, da questão de uso de dados, relacionamento com o poder público. Então, assim, se você quer descer para o play e brincar com gente grande, você vai precisar responder por essas questões, né? Fundamental, né? Fundamental. Então, assim, eu acredito que isso vem crescendo pelo próprio o governo também pode contribuir muito nisso, porque o terceiro setor tem um relacionamento próximo com o governo e, eventualmente, tem financiamento público dentro do terceiro setor. E aí essas exigências e o comprometimento com a privacidade e proteção de dados pessoais, para mim, é uma questão que está em evolução,
Tem gente mais para frente, tem gente mais para trás, Uhum. mas quem ficar muito para trás vai sair do jogo. Vai sair do jogo, exatamente. Então, estamos tendo Cara. uma aula aqui hoje. Não, é realmente uma aula. É né? uma aula. É uma aula É de uma terceiro aula. setor e tecnologia. Aí. Mas falando de governança e de conselhos, né? Qual que é o papel da governança e do conselho para trazer tecnologia para instituições sociais hoje? Assim? O conselho, primeiro que eu acho que é uma característica assim mágica do terceiro setor é a questão do voluntariado, né? Legal. Então, até a gente está gravando exatamente na semana do Dia Nacional do Voluntário, foi ontem, né, dia 28 de agosto, Dia Nacional do Voluntariado, e no terceiro setor a governança costuma ser voluntária, né? E aí eu acredito muito no poder do conselho de administração nas organizações e esse conselho de administração que vem da sociedade para contribuir com visões diferentes, uma visão expandida e que faz a conexão aí dessas do interesse dentro daquele nível mais refinado, vamos dizer, de caridade, que é olhar para o impacto social que aquela organização traz. E aí, quando o conselho de administração, para mim, ele sempre tem que ter essa característica do what's next, né? Uhum. Então, assim, tá bom, a gente está fazendo isso daqui, o que do ponto de tecnologia, a gente tem um plano diretor? É aquela provocação para o executivo que precisa acontecer. Como que a gente está do ponto de vista de inovação? Como que a gente está do ponto de vista de gestão de riscos, né? Como que a gente está do ponto de vista de estrutura de tecnologia? E o que tem de IA hoje? O que tem de tecnologia que pode disruptar a gente? Legal. Como entidade? Porque se a gente for ver, a disrupção que a inteligência artificial e a tecnologia está trazendo para diversos setores, na minha opinião, ela vai bater também no terceiro setor. Se a gente falar especificamente da área da saúde, que assim a maioria dos leitos, né, dos hospitais aqui em muitos municípios brasileiros é exclusivamente operado por entidades do terceiro setor. Né? Se vocês pensarem em um município que tem, qual é o hospital? Uma Santa Casa. É o terceiro setor. É o terceiro setor. Tem a Beneficência Portuguesa, terceiro setor, né? E aí, estudando aí disrupção e mercado de saúde, eu li que em pouco tempo o mercado de saúde vai mudar completamente a questão de diagnóstico e da presença dos profissionais de saúde por uma substituição massiva. É só a gente ver o investimento que o Google está fazendo do ponto de vista de saúde, uma substituição massiva de IA na área da saúde. O que vai sobrar para as organizações de saúde? Pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, o que a Santa Casa de Cabrobó está fazendo do ponto de vista de disrupção, porque a gente está falando de um monte de gente que é empregada no terceiro setor e que trabalha em hospitais. Muita gente, Sim. né? É enorme. Muita gente. Enorme. Enorme. E quando a gente fala de terceiro setor, para algumas pessoas pode parecer que é o terceiro colocado numa escala qualquer, não é verdade? Pode ser. Aí você diminui a importância do negócio, né? Mas é muita gente, são milhões e milhões de pessoas, né? Gera muito emprego no Brasil. Sim. Quem tiver curiosidade pode consultar esses dados. Existem dados, por exemplo, tem o FONIF, o GIF, que são organizações, tem o Observatório também Nacional do Terceiro Setor, que tem esses dados consolidados. O próprio IBGE também tem dados, não sei se estão muito atualizados do ponto de vista de censo, mas a geração de emprego. Então, assim, se bate no segundo setor, bate no terceiro, Sim, né? E assim,
e se a gente está falando, o back-office vai ser totalmente transformado nos próximos anos, né? Quando você pagar, quando você receber, a própria TI, os devs, eu vi uma notícia hoje que um desenvolvimento que foi feito com 2 desenvolvedores numa plataforma de IA que substituiria 30 desenvolvedores. Né? E os caras faturaram 16 milhões de reais em 48 horas. Assim, se isso substituiu nesse mercado, obviamente isso vai impactar na geração de empregos que o terceiro setor proporciona. Então, para mim, o papel do conselho das organizações sociais é olhar para isso e se movimentar no sentido de o nosso impacto social, ele pode ser feito de uma maneira com o emprego de tecnologia. O que a gente precisa para isso? A gente precisa se conectar com alguém, porque isso também, né, eu falei um pouco antes sobre a questão da competição. A competição do terceiro setor, no final, é você, num horizonte de recursos escassos, você convencer pessoas a pessoas físicas e jurídicas e o próprio projetos com o governo, de você conseguir aquele funding. Isso é a competição do terceiro setor, que é de você com você mesmo, é você conseguir funding, né? E aí, agora, do ponto de vista de impacto social, ela interessa para mais gente. Então, assim, se eu vou ser disruptado, se eu vou ter, se eu tenho como me movimentar para causar o mesmo impacto social ou até mais impacto social, me conectando com outra organização ou fazendo um trabalho em rede, para mim o papel da governança e do conselho de administração é fazer as perguntas que vão levar a esse tipo de reflexão. Exatamente, esse é o grande ponto, né? Na verdade, eu acho que o que a gente pode provocar para trazer aqui para a mesa é o seguinte, né? A transformação digital, ela afeta quem está mais ali na margem, digamos. Total. Ou você pode empurrar ainda mais para a margem, ou você pode trazer para o jogo. Então, na verdade, assim, se ela afeta o povo do TI, que já é um povo que entende, quem tá na margem vai sofrer mais ainda. Então, olha o nível de alerta que tem que ser ligado, na verdade, né? Agora, Vivian, você... como que você enxerga o papel da tecnologia, por exemplo, nas comunidades periféricas, indígenas? Como que tá isso hoje e qual que é o seu ponto de vista sobre essas comunidades que têm um menor acesso educacional, digamos assim? Isso daí, para mim, é uma grande possibilidade, né, de atuação do terceiro setor, porque esse mapeamento, esse alcance, essa capilaridade, o terceiro setor já tem, e aí, do ponto de vista educacional, é levar para essas comunidades. Sim. Né? Mas eu vejo isso como uma possibilidade, não como uma realidade. Não é real. Né? E aí, se a gente falar sobre infraestrutura, né? Então, assim, um país continental que você tem necessidades de saneamento básico, de logística, de uma maneira geral, isso não vai ser rápido, diferente, né, também do ponto de vista de tecnologia. Acho que assim, a grande questão é que eu observo, e eu acho que vocês são muito mais especialistas do que eu nisso, que é você ter um barateamento da tecnologia, né, do ponto de vista de infraestrutura, para você ter um alcance maior. Então, assim, quanto que era o custo de passar cabo e ter internet há 10 anos atrás e quanto que é hoje com as tecnologias que a gente tem. Então, assim, se você tem um barateamento dessa possibilidade de levar infraestrutura,
então aí você também aumenta o alcance. Mas do mesmo jeito que a gente falou agora há pouco, de que se você tem um público marginalizado e o desenvolvimento da tecnologia, ele tanto pode empurrar para fora como trazer para dentro, Exato. com a mesma força e com a mesma atração. Então, eu acho que isso é uma das questões que a gente tem que discutir como sociedade, que é o uso ético da inteligência artificial e de todas essas das tecnologias que vão vir aí dentro desse pacote todo, é como tornar ela inclusiva e não ser mais um elemento de uma desigualdade social. Exato. Também é um ponto interessante, porque o cara que não tem hoje acesso à tecnologia, ele tá fora do mundo. Fora da sociedade, digamos mesmo, né? Ele tá fora. Não é visto, não tem na vitrine, não sabe o que tá acontecendo, né? E um dado importante aí, que aí já é do meu setor, que é tecnologia, né? Da pandemia para cá, a gente teve um salto de 3 mil provedores de internet a nível Brasil para mais ou menos 9 mil provedores de internet no Brasil. Então, na verdade, tem mais provedor de internet do que município. Tem mais, porque tem municípios que tem 4, 5, mas tem município que não tem nenhum. Então, assim, você tem hoje mais fibra ótica instalada no país do que sistema de saneamento. Olha só. É interessante isso. E aí a gente também fala da quantidade de dispositivos móveis. Se você for comparar a quantidade tem de mais do que gente, né? Tem mais do que gente. Só que assim, qual é a concentração? Sim, exato. Qual é a concentração? Você tem concentrado aí nos grandes centros, no Sudeste, no Sul, como que está no Nordeste, no Norte, e aí você fala tanto do provedor como de dispositivo, de acesso, e aí assim, acho que dá pra gente, de tudo que a gente vem falando na nossa conversa, o terceiro setor, ele vai refletir o que são as dificuldades e os desafios como sociedade, né? E ele vai sentir de uma maneira muito mais relevante, porque ele está nessa ponta do atendimento da vulnerabilidade, da necessidade de saúde, educação, assistência social, preocupação com o meio ambiente, lazer, cultura. Então, assim, se você tem impulsionadores sociais a respeito, e a tecnologia é uma, e é outra, de desenvolver, então o terceiro setor pode ser um vetor para tudo isso, né? Agora, se isso vai ter uma concentração maior e tal, a gente vai continuar com marginalização e gente, os excluídos digitais, eu acho que isso já é uma questão que é discutida, né? E isso pode ser ainda mais relevante na velocidade de transformação que a gente está tendo agora. Com certeza. É isso aí. Bom, continuando a aula, eu queria tirar uma dúvida, né? Será que você conseguiria contar pra gente algum caso assim que te inspirou, que você tenha participado, que envolvesse ali alguma tecnologia específica ou até IA dentro do seu business aí? Eu vejo a questão de acessibilidade, né? Com coisas... Eu vou falar primeiro de uma coisa que tipo passa quase que despercebido, né? E assim, como que eu vejo numa linha evolutiva de possibilidades dentro do que eu vejo. Vou falar de meios auxiliares de locomoção, né? A gente está num momento que, do ponto de vista demográfico, a gente tem um envelhecimento da população muito relevante, né? E a gente está falando pouco sobre isso, e todo esse movimento de tecnologia inverteu, na verdade, né? Ela deixou de ser uma pirâmide quando você olha, e ela ficou encolhidinha, assim. Sim. E ela está num movimento para inverter. Isso, é verdade. Hoje ela está assim,
ela tá Paralela. mais reta, Tá né? parelha ali, As camadas de idade, ela tá mais reta, assim. Então, assim, ela veio de uma pirâmide assim, de quem Sim. era mais velho para quem era mais Quem era novo. mais novo, Aí tá assim, emparelhou. emparelhou, E ela ela vai fazer assim. ela vai E inverter. eu tô pra te falar Isso que aí. se a gente não fizer nada de morrer nos próximos anos, aí nos próximos 10 anos. Nada de Sabe o morrer? que é nada de morrer? Por exemplo, vou pular de paraquedas. Nada de Não, morrer. é só não fazer nada de morrer. Só não né? fazer nada de morrer. É, eu vejo, né? Aí é uma viagem minha, na verdade. Principalmente no setor de saúde. Como tá avançando muito a questão da IA, eu vejo, cara, que a expectativa de vida vai aumentar. Eu Mais ainda, você entendeu? Eu ouvi uma declaração, né, através de um professor, que é o seguinte: não morra até 2030. Exato. Tá. É só não fazer nada de morrer. Não faça nada de morrer, adorei. Até 2030. Não faça nada de morrer até 2030. Porque se você não fizer nada de morrer até 2030, a chance de Nossa. você viver mais do que 100 anos é muito grande. Exato, Ó. exato. Tá vendo? Então eu não tô viajando tanto assim. Tem até Legal. professor Não. discutindo isso, Daniel, tá vendo? Maravilha, tá? legal. E aí o que acontece? Com esse envelhecimento da população, você tem demandas e, gente, tecnologia IA, você é totalmente diferente do que você vai desenvolver para uma criança do que você vai desenvolver para um idoso. Então, assim, Sim. quem está trabalhando nisso tem que olhar para essa questão, né? E aí, meios auxiliares de locomoção, cadeira de roda, muleta, essas coisas que, vamos dizer assim, que ou é uma pessoa com deficiência ou um idoso que tem alguma comorbidade, isso acaba acontecendo. Então, assim, cadeira de roda, né? Então, é uma tecnologia que foi desenvolvida há muitos anos, eu tenho lá a cadeira de roda. Aí, a cadeira de roda até hoje não sobe escada, Sim. né? Exato. E aí você tem a questão de acessibilidade e tal, de uma pessoa que usa cadeira de roda, determinadas infraestruturas aí, a pessoa limita o acesso da pessoa, né? Uhum. Se limita acesso, limita a qualidade de vida, limita possibilidades, limita o cuidador, Sim. limita, sei lá, o consumo, porque eu queria ir naquele restaurante, mas tem 2 degraus para entrar naquele restaurante. Eu não vou naquele Não restaurante, vai, né? porque eu não tenho como subir com a minha cadeira de roda 2 degraus. Então, assim, aí você vem para o desenvolvimento, e aí vem a parte de IA, por exemplo, de vestimentas que podem fazer com que uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, e obviamente dentro de parâmetros clínicos, que aquela vestimenta possibilita que a pessoa ande, Faça. Olha Se só. locomova. Legal. né? Pois é. E com ligação, Sensores, né? sensores e Neurológica. neurológicos e tal. Eu trabalho Tal na do área Neuralink, né, cara? É o tal do Neuralink. E aí você olha só que Salve. transformação de Exato. um negócio, uma tecnologia que está aí há muito tempo, que é a cadeira de roda, que até hoje não sobe escada, Sim. né? Para uma vestimenta, né? Que pode fazer com que aquela locomoção Aconteça. Né? Olha só, cara. É tudo uma base sensorial, né? Sim. São sensores, nanosensores talvez, né? É algo que vem. Eu tenho quase certeza. Vem. Tá quase aí, Tá porque quase aí. já existe esse tipo de vestimenta que faz com que pessoas que tenham determinadas limitações, Aham. elas consigam levantar e andar, enfim, fazer. Já existe. Ter o movimento, digamos Ter um assim. movimento. A gente Ter sempre um movimento. comenta do tamanho da evolução da IA aqui no programa, né? E o que acontece? Eu imagino que a IA que a gente usa, ela é mínima. Ah, Por sim. trás, as A empresas pontinha só, né? só a pontinha. A gente brincar, só né? experimenta. Porque as empresas elas têm
quânticos muito maiores ali, elas têm uma evolução. E eu também acredito no seguinte, essa parte que você comentou agora, as empresas estão super evoluídas e eu não sei o porquê, mas na minha crença é que isso não chega de forma fácil para a população por algum motivo. Aí entraríamos num outro podcast. Exato. Talvez alguma indústria aí de Delícia. remédio não queira que aquilo aconteça, não sei. Mas quem entende a tecnologia sabe que isso já existe, já está super disponível, né? Só não chegou para a gente ainda. Exato. Não. E até a questão dos robôs, né, e de suporte e tal, assim, eu acompanho notícias e eu vi há uns dias atrás a questão do robô que consegue ter o desenvolvimento de um feto, né? Olha aí, ó. E o robô que engravida, né, vamos dizer assim, né? Sim. E aí, quando você fica pensando nisso, do ponto de vista de desenvolvimento de célula-tronco e tal, a gente entra para a questão ética, a gente entra o quanto a gente quer isso, né, Sim, como claro. sociedade e tal, e o desenvolvimento dos nanosensores, e, enfim, com neurônios humanos também já tem um monte de Nossa, coisa. tem Muita muita coisa coisa. que do ponto de vista de tratamento de saúde, vai impactar enormemente. E, para mim, na educação, Uhum. né? A educação, para mim, ela tá na beirada de uma transformação gigantesca, né? Uhum. Porque se a gente for ver, assim, por mais que tenham metodologias de educação diferente, mais sensoriais, mais do ponto de vista de desenvolvimento de experiência mesmo, a gente continua ainda em grande parte com aquele modelo lá, desde que foi criado, da sala de aula, um monte de gente olhando para um professor, né? E ouvindo o que ele tem para dizer em cima de uma apostila, né? Exato. A gente tem esse modelo. Então, assim, eu acho que isso vai mudar de uma maneira muito significativa, de uma maneira muito rápida. Muito rápido, né? Principalmente nessa parte, né? Imagina, a criança já nasce com IA. Ela já nasce conhecendo a IA. Hoje sim, né? E aí, cara, o que ela vai ouvir de um professor, né? Se a IA entrega um monte de informações para ela. Vai ter o confronto, né? Pera só um minutinho, pera, como é que é? Então, e como vai ficar isso socialmente, né? Porque assim, cara, a pessoa estudou anos e a IA vai entregar aquilo em segundos. E aí a criança vai também ter a sensibilidade de querer aprender, ou ela fala assim, não precisa aprender, a IA me responde. Então isso vai ser um futuro diferente, essa parte. As relações pessoais, elas vão ter que ser ressignificadas, né? Vão. Demais. Aliás, hoje a gente já tem pessoas fazendo, por exemplo, terapia no ChatGPT. Cara, isso tá um problemão. Isso vai dar a conta não fecha. Isso tá um problemão, porque até do ponto de vista do algoritmo, Sim, né? Sim. O algoritmo, ele tá ali para te agradar. Exatamente. Né? O algoritmo quer que você fique mais com ele, que você esteja mais ali e tal. E eu vejo pessoas falando obrigado. Cara, as pessoas respondem obrigado. E eu falo chat, por favor. Você fala chat, por favor? Tem que ser educado, né? Eu não sou. Eu não sou educado. Cuidado, porque se ele se trouxer pra vida de alguma forma, através de tecnologia, ele vai te pegar, hein? Tem que tomar cuidado, cara. Eu sou super educado. Sou super educado pra não ter esse maltrata a problema. Alexa, eu acho um absurdo, entendeu? Eu acho perigoso, perigoso demais. A gente agradar a IA, de verdade, assim. Eu tenho esse entendimento, porque, cara, ela não tem o sentimento ainda, então ela colhe isso de você. Ainda é ótimo. Esse ainda é perigoso, né? É perigoso. E as pessoas estão se tratando na IA hoje justamente porque a IA chegou num nível que ela
colher os sentimentos gerais. Já entendeu como é Desse que é. entendimento, ela te dá respostas. Que loucura. E é engraçado porque ela dá a resposta pra você, ela fala assim, você gostou dessa resposta? Te fez bem? Isso. E aí você Toma duas, né? Ou então Toma assim, ó, toma duas duas, aqui, ó. isso. Aí você escolhe a que você quer. E aí você fala, Eu sou não legal. gostei. Ela fala, me desculpe, eu vou arrumar uma Mas resposta pra você. quem Cara, é o seu amigo? perigoso. Quem é o seu amigo? O seu amigo de verdade é o cara que a hora que você pisa na bola, ele te suporta. Exato. não, ele te suporta, mas ele te fala Ele vai que falar você real. pisa na bola. Às vezes, Exato. real, às vezes vai esse te cara dar é um seu choque, amigo. Sim. E a IA, o algoritmo dela não é para fazer isso. É pra te Eu já vi satisfazer. até um prompt que você coloca, tipo, para você tirar esse viés, né, dela querer te agradar, você colocar um prompt para falar assim, não fica concordando comigo com tudo. Ah, tá. Meu prompt É um comando é um pra não... comando para quando você vai precisar de um contraponto de alguma coisa, Sim. porque senão Ela prepara a resposta pra você. ela vai pelo algoritmo, ela vai querer te agradar, te agradar, te agradar. E aí você vai fazer terapia, você nunca vai ouvir o que você precisa ouvir. Sem dúvida. Sem dúvida. Não, muito perigoso. Esse é um assunto, cara, de mais um podcast. Demais um Mas podcast, super não me perigoso. coloca nessa Nesse nessa episódio. roubada, Ah, né? é? De ter que falar sobre isso. Mas olha, por favor, não digam obrigado. É. Não digam obrigado. Vou repensar isso, vou repensar. Ah, eu não sei se eu consigo. Eu queria é o Javes, né? Que é o do. O Javes, Eu queria um Javes na minha Javes, vida. é. Tipo assim, Do Homem de Ferro, né? ia tratar o Javes com bom dia, boa tarde, por favor. Não, mas é claro que eu tô falando isso aqui, cada um pode dizer o que quiser, não é? É que eu tenho isso pra mim. Eu falo, não diz Mas obrigado, você não. é o cara do TI, você sabe mais que a gente, meu. Agora, cara, dá pra ficar aqui um tempão, hein, meu. Daria, cara. Meu Deus Mas tá do acabando, céu. nosso tempo tá Acabando. acabando. E aí a gente tem a Uau. pergunta do programa que o Daniel vai fazer pra você agora, Viviane. Vamos Maravilha. lá. Essa nunca está no script, é só uma simples pergunta que surpreende a muitos, mas é importante pra gente saber, né? O que é a tecnologia na sua vida? Para mim a tecnologia, ela tem que ser um facilitador, né? Então, a tecnologia, eu acredito muito e eu gosto muito da vida e das relações humanas. Então, para mim, a tecnologia faz sentido quando ela facilita a minha vida e quando ela facilita a minha relação com outras pessoas, né? Eu acho que, por exemplo, a gente, com tanto de tecnologia que a gente tem, a tecnologia ela pode aproximar. Por exemplo, o meu melhor amigo mora na Inglaterra, né? E eu agradeço muito a tecnologia, porque a tecnologia me aproxima dele, Sim. né? Exato. Mas, ao mesmo tempo, eu, na minha casa com os meus filhos, no mesmo ambiente, Ela te né? atrapalha. Ela pode me Distancia. atrapalhar e pode me distanciar se a gente cair na armadilha de cada um se conectar com a sua própria tecnologia e se desconectar como pessoa. Exato. Sim. Né? Então, para mim, a tecnologia ela tem que ser um facilitador das minhas relações comigo mesma, né? Então, assim, no meu autocuidado, a tecnologia me ajuda, né? Na minha organização do tempo, a gente tem tantas coisas para fazer e tal. Então, a tecnologia tem que me ajudar eu lidar comigo mesma, com as minhas demandas, os meus desejos e tal. E com a interação com as pessoas que eu gosto, com o que eu gosto de fazer. Para mim, a tecnologia, ela tem que ser meio. Legal. Isso aí. Olha, nós tivemos boas respostas aqui sobre essa pergunta, né, em outros episódios, mas eu acho que essa foi a Essa foi a mais... mais sincera e mais bem colocada, bem né? colocada, exato. Foi bem Porque ela tem que ser o meio, falou tudo, Vi. Ela pode te atrapalhar, pode te ajudar, perfeito. Olha,
muitíssimo obrigado por você ter participado do nosso podcast. Foi uma Obrigada a honra ter você vocês. aqui. Foi uma aula, né? Nossa, demais. Foi uma aula. Daria para falar muito mais tempo, E mas eu vou te foi- falar que já tinha sido uma aula nos bastidores. hein? Ah, Pois é, Tinha cara. sido. vocês Tínhamos são tido muito uma aula. gentis. Foi muito legal. Obrigado pela sua participação. Foi muito legal ter você por aqui. Obrigada a vocês, gente. Foi um prazer mesmo. E a tecnologia nos uniu, então a É, tecnologia foi esse meio Exato. que eu vejo que ela tem que ser. Obrigada. Show de Obrigada bola, mesmo. Vitor. Maravilha. Prazer. Bom, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. O Porta 443 está também no Instagram. Nos vemos no próximo episódio e até lá! Valeu, pessoal.